Então, continuando a leitura do livro O Diário de um Banana, vai fundo! Dia da semana, sábado. Ontem à noite, o sinalizador espantou o urso. E quando a guarda florestal chegou ao nosso acampamento, a nossa família não precisava mais de socorro. A essa altura, o maior problema mesmo era o marshmallow grudado no joelho do papai. A guarda disse que nós fomos bem prudentes por disparar o sinalizador e que isso poderia ter provocado um incêndio florestal. Aí ela avisou que a gente ia precisar sair da reserva assim que amanhecesse. Bom, eu achei ótimo. Nós conseguimos passar uma noite na natureza, mas não sei se ia dar para sobreviver a mais uma. Quando deixamos a reserva esta manhã, não vi a hora de voltar para o porão da vovó. Pelo menos lá eu sabia que ia ter água quente e nenhum urso. Mas a mamãe ainda não estava a fim de voltar. Ela disse que o acampamento tinha sido um fracasso, porque ficamos muito isolados, mas que em algum lugar com outras pessoas, a coisa seria mais divertida. Ela contou que tinha ouvido falar sobre uns campos para trailers, com várias atividades para a família, e que assim dava para ter tudo o que a gente precisava num só lugar. Então, ela começou a procurar campings por perto e encontrou um que parecia legal. O que chamou minha atenção foi a palavra luxo. Afinal, depois de dormir num acampamento de verdade, seria bom ficar num lugar um pouco mais bacana. Eu tinha aprendido na igreja que Éden era outra palavra para paraíso, então a coisa soava promissora. Pelo que lembrava, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, porque um deles não resistiu à tentação de comer uma maçã da árvore proibida. Eu jamais abriria a mão do paraíso por causa de uma fruta. Teria que ser por uma coisa muito melhor, tipo salsicha. Tivemos que viajar quase um dia inteiro para chegar ao acampamento Éden. Mas assim que cruzamos a ponte e batemos o olho no lugar, deu para ver porque tinha esse nome. Paramos na frente da recepção e entramos. A funcionária falou pra gente sobre todas as coisas legais que eles tinham no camping, como salão de jogos, piscina e campos de malha, além de um lago com canoas e caiaques. Também tinha um banheiro com chuveiros quentes, o que foi a coisa que deixou a mamãe mais empolgada. O que eu gostei foi de saber que tinha uma ligação de esgoto em cada pátio. O nosso trailer estava com um cheiro de chiqueiro, e eu não vi a hora de poder esvaziar o tanque sanitário. A mamãe pediu um lugar com vista para o lago, mas a recepcionista falou que para isso a gente precisaria ter feito a reserva bem antes e que os únicos lugares disponíveis ficavam nos pátios econômicos. Acho que a mamãe estava bem interessada nos chuveiros quentes, porque disse que a gente aceitava qualquer vaga. E depois de pagarmos para ficar lá uma semana, descemos o morro com o trailer, para ver onde ficava o nosso pátio. Quanto mais a gente descia, menores os pátios ficavam. E quando encontramos a nossa vaga, o papai mal conseguiu estacionar. Logo depois, a mamãe começou a descarregar as cadeiras, enquanto o papai tentava descobrir como esvaziar o tanque sanitário. Eu queria estar o mais longe possível quando ele fizesse isso. Então falei para a mamãe e para o papai que ia dar uma volta pelo camping. Eu queria conhecer o salão de jogos, então fui para lá primeiro. Tinha algumas máquinas de fliperama, mas nenhuma que eu quisesse jogar. Tinha também uma mesa de sinuca, mas pelo que eu vi, nenhuma bola de verdade. Depois dei uma olhada na piscina, e também foi uma decepção. Estava cheia de criancinhas, e os pais não estavam nem aí para o que rolava na água. Hoje em dia, as crianças têm colete salva-vidas, então não precisam nem aprender a nadar. Não é que nem quando eu era menor, quando a gente tinha que se virar na marra. Tinha até umas crianças que iam para o fundo da piscina, o que era um problema, porque tinha gente dando bomba lá do alto do trampolim. Não tinha nenhum salva-vidas de olho, então todo mundo podia fazer o que bem quisesse. Não achei seguro entrar naquela piscina, então, em vez disso, decidi relaxar na hidromassagem. Foi aí que descobri que aquela coisa de que animais são bem-vindos era séria mesmo. Tinha uma lanchonete perto da piscina e a lavanderia e o banheiro também eram por ali. Queria matar mais um tempinho,
antes de voltar para o trailer, caso o papai ainda estivesse esvaziando o tanque sanitário. Então dei uma olhada nos outros pátios para trailers, para ver como era. Os mais bacanas eram os de luxo, com vista para o riacho. O pessoal de lá tinha antenas parabólicas e churrasqueiras chiques, e até gramados de verdade para cuidar. Deu para perceber que o pessoal do camping de luxo não gostava que o povo dos pátios econômicos ficasse rondando por lá, então caí fora rapidinho. Os lugares que ficavam um pouco mais para baixo não eram tão bacanas, mas cada pátio parecia ter seu próprio estilo. Um deles era cheio de velhos, então acho que aquela era a área dos aposentados. E a uns pátios abaixo ficavam as famílias com crianças pequenas. Alguns pátios eram temáticos e o pessoal fazia umas decorações muito loucas. Algumas pessoas não tinham trailers completos, só aqueles de engatar nos carros, e fiquei feliz com o tio Gary por não ter nos deixado um desses. Isso sem falar do pessoal que não tinha trailer nenhum. Um dos pátios parecia ter sido dominado por uma gangue de motoqueiros, e ainda bem que eu não ia precisar dividir o espaço com esses caras. Mas também podia ser pior, caso a gente tivesse ficado no pátio para pessoas que tinham animais, porque esse lugar era um zoológico total. Reparei, já me aproximando dos pátios econômicos, que ali o espaço para os trailers era bem mais apertado e que o pessoal precisava se virar com o que tinha. Quando voltei ao nosso acampamento, o papai estava grelhando salsichas. Queria perguntar se ele tinha lavado as mãos depois de esvaziar o tanque sanitário, mas achei que ele ficaria bravo. A mamãe estava tentando socializar com os vizinhos, mas eles não pareciam ser do tipo que gostava de jogar a conversa fora. Quando o papai terminou de cozinhar, fomos para a mesa de piquenique comer. Mas o pessoal do outro lado brincava de encaçapar saquinhos de milho no teto do trailer, e pelo jeito, alguém tinha péssima mira. Enquanto a gente limpava a bagunça, falei para a mamãe e para o papai que acampar ali tinha sido um erro, mas a mamãe disse que às vezes era difícil se adaptar a um lugar novo, e que eu só precisava dar tempo ao tempo. Aí ela me lembrou que a gente ainda não tinha visto o lago, o que devia ser a melhor parte. Quando ia responder, ouvi uma barulheira danada que vinha lá da recepção. Parecia uma sirene de ataque aéreo, do tipo que a gente ouve nos filmes, quando tem um avião bombardeiro chegando, e eu fiquei totalmente aflito. Nossos vizinhos pareciam muito preocupados também. Eles recolheram seus pertences e entraram no trailer. Quando o papai perguntou o que era sirene, o vizinho explicou que tinha um gambá na propriedade e que era melhor para todo mundo entrar correndo. Bom, isso bastou para a gente entrar rapidinho. Fechamos a porta e ficamos olhando pela janela. E de verdade, alguns minutos depois, um gambá apareceu farejando perto do nosso trailer. Ele subiu na mesa de piquenique e começou a comer nossos cachorros quentes, e ninguém podia fazer nada a não ser olhar. Quando acabou, o gambá se mandou. Depois de um tempo, a sirene parou e todo mundo voltou para fora. E apesar do bicho ter ido embora, o acampamento estava todo fedendo. O papai disse que aquele cheiro era tão ruim por causa de uma substância química que tinha nas glândulas do gambá, e que dava para sentir a mais de 1 quilômetro de distância. E ele falou que se a pessoa fosse borrifada, o fedor ficaria 1000 vezes pior. Ele falou que a melhor coisa a fazer ao dar de cara com um gambá era ir se afastando bem devagar, porque o bicho só borrifa as pessoas quando se sente encurralado ou ameaçado. Aí ele contou que antes de borrifar, o gambá fica de pé nas patas da frente e balança a bunda, mas a essa altura costuma ser tarde demais. O Roderick falou que além de feder, o borrifo do gambá também é inflamável. Não sei se é verdade ou mais uma mentira dele. Se for assim mesmo, quando os gambás aprenderem a riscar fósforos, a humanidade vai estar bem encrencada. Quando Deus criou os animais, ele também deu alguma coisa bacana para cada um se defender, como cascos, pinças e garras. Mas quando chegou a hora de criar as pessoas, todas as boas ideias já tinham sido usadas. Acho que Deus compensou isso dando cérebros grandes pra gente. Mas se eu pudesse escolher, provavelmente ia preferir os espinhos.
Se um bichinho como o gambá conseguir espantar os predadores com o cheiro, isso também poderia funcionar para mim. Então decidi que não ia mais tomar banho, até terminar o ensino médio. Só não devia ter contado isso para a mamãe, porque ela se lembrou que eu não tinha tomado banho hoje, e falou que a primeira coisa que eu faria amanhã cedo era ir para o chuveiro. Por sorte, tinha mais salsichas no trailer, e o papai assou na fogueira. Mas eu não conseguia parar de pensar no gambá. Então, eu já estava meio agitado, quando do nada, a gente foi borrifado. Continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.